e nos fez cartas vivas. Não uma carta como um envelope que você está aí na sua mão ou que está do seu lado, mas Ele nos fez carta viva, diz amém. Não uma carta sem graça, não uma história sem relevância, não simplesmente algumas linhas escritas em meio a papéis brancos. Não, Ele fez de você e deseja fazer cada vez mais, por meio da graça abundante, uma carta viva escrito pelo dedo dele. Diz amém. Aleluia. Nós precisamos cada dia mais ter a revelação e convicção do quão privilegiado nós somos por Deus. Você que está aqui, você que nos assiste, você é um privilegiado, você é um escolhido de Deus. Você foi realmente separado do mundo para se tornar uma carta viva. Ele te chamou, Ele te tirou das trevas, da escuridão, para fazer de você um anunciador das boas novas, do propósito que Ele tem em você e através de você. E isso não vem de nós, mas vem de Deus, para que nenhum de nós venha se glorificar, para que nenhum de nós venha se ensoberbecer. Ele deixa bem explícito em sua palavra que isso vem dele. Tudo que nós fazemos é por meio dele. Tudo que nós progredimos, avançamos, é por meio do Espírito nos impulsionando e nos impelindo. Tudo tem a ver com ele. E ele nos escolheu para viver uma vida extraordinária, uma vida maravilhosa, uma vida segundo a vontade que Ele tem para cada um de nós. E como eu disse aqui em meus louvores, desejo, vontade de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então nós cremos que o nosso Pai, Ele tem bons sonhos para nós, sim ou não? Ele tem bons planos para nós, sim ou não? Então, nós iremos viver tudo aquilo que Ele tem para mim e para você. E se alguma coisa ainda não está de acordo com aquilo que Deus prometeu, que Deus falou, que Deus escreveu, é sobre isso que nós vamos meditar. Por que as coisas não estão acontecendo segundo a vontade do Pai sobre a minha e sobre a sua vida? Por que algumas coisas acontecem e outras coisas aparentemente aos nossos olhos não estão acontecendo? Porque por muitas vezes nós estamos vivendo ainda em relação às coisas do passado. Repita comigo, as coisas do passado. Ah, William, mas não, eu só olho para frente. Eu medito em Filipenses 3,13 que diz: esquecendo das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo. Eu sei que nós falamos sobre isso, eu sei que nós meditamos e queremos viver como Paulo diz em Filipenses 3,13. Mas nem sempre, mediante as lutas, as adversidades, ao dia mau, se nós não desfrutarmos da abundante graça do Senhor, nós vivemos debaixo de uma mentalidade escravizada ainda no pecado, ainda no passado, sim ou não? Mas olha o que está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Verso 17. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram, eis que surgiram coisas novas. O que a Bíblia está nos dizendo em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, é que em Cristo todas as coisas já foram feitas novas. O seu passado não existe mais, diz amém. A sua história de pecado, a sua história de fracasso, a sua história de frustração já não existe
mais. Sim ou não? Mas é fácil viver segundo Filipenses 3,13 e 2 Coríntios 5,17 está dizendo que em Cristo, quem está em Cristo aqui diz amém? Não, esse amém aí foi para quem está em dúvida. Quem está em Cristo, quem está em Cristo aí diz amém? Amém? Por quê? Porque se nós estamos em Cristo, nós não vivemos mais escravo do nosso passado. Nós não vivemos, não tomamos mais decisões baseado naquilo que já passou, que já aconteceu. Eis que tudo agora se faz novo. Feche os teus olhos por alguns segundos. Ainda com os teus olhos fechados, você consegue enxergar o seu futuro? Você consegue ver o que Deus já está cumprindo na sua vida, mesmo que com os olhos abertos? Você não consegue ver, mas com os olhos fechados, por meio da fé, você consegue se enxergar? Vivendo aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus falou para você? Pode abrir os olhos. Por que você pediu para mim fechar os olhos, William? Porque por muitas vezes nós somos enganados por aquilo que os nossos olhos naturais estão enxergando. E toda vez que os nossos olhos naturais estão enxergando coisas contrárias ao que Deus falou, ao que Deus prometeu, nós somos remetidos às experiências negativas do passado, sim ou não? Quando você abre os teus olhos e fala assim, não, as coisas não saíram, ou não estão saindo do jeito que era para acontecer, logo você pensa, é porque eu fiz isso, é porque eu fiz aquilo, é porque meus pais fizeram isso, ou porque meus pais fizeram aquilo, ou deixaram de fazer. William, o que isso significa? Que isso é a mentalidade ainda daqueles que estavam vivendo presos no Egito e que foram libertos pela mão poderosa de Deus. Quantas vezes, mediante a dificuldade no deserto, aquele povo murmurou contra Deus e quis voltar ao Egito? Entenda aqui o que eu vou te falar. O que a palavra de Deus, na abertura, disse em 2 Coríntios 5,17, é que aquilo que você viveu no Egito não existe mais. Eu pensei que eu ouvi um amém. Aquilo que você viveu no Egito não existe mais. Eis que tudo se fez novo. Então, para eu e você desfrutar da terra que mana leite e mel, significa o quê? O que significa a terra que mana leite e mel? É a promessa do Senhor. Para eu e você desfrutarmos da promessa do Senhor, a nossa mentalidade do Egito de escravo precisa ser aniquilada hoje. Você crê nisso? Diz amém. Por quê? Porque a mentalidade do Egito, a mentalidade de escravo, significa que todo momento você vai querer voltar ao seu passado. E deixa eu falar uma coisa, não tem como, por mais que você queira, não tem como você voltar atrás. Não tem como você voltar ao seu passado. Por quê? Porque ele não existe mais. Ele não existe mais. Foi apagado, foi aniquilado na cruz do Calvário. Toda maldição hereditária que poderia vir sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, foi cravada na cruz do Calvário. Projeta para mim Gálatas 3,13. Gálatas capítulo 3, verso 13. Projeta para mim. Gálatas 3,13. Vai dizer assim: Cristo nos redimiu. Repita comigo, redimiu. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Verso 14. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também
a nós, aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Então o que nós vemos aqui em Gálatas 3,13, ele não só aniquilou a maldição hereditária, ele não só cravou na cruz toda a maldição que a Bíblia nos diz que atingiria até a quarta geração. Os pais pecavam e ali, por causa do pecado dos pais, ela vinha decorrendo até a quarta geração, que quando não era quebrado, quando alguém não reconhecia o Senhor, ela perdurava. Ei, deixa eu falar uma coisa para você, não, ele só não quebrou isso na cruz do Calvário, mas quando ele também te condicionou a viver as mesmas promessas que havia sobre Abraão. Vocês estão comigo? Então deixa eu falar para você, como se fosse uma porta se fechou, a porta do passado foi fechada, não tem mais acesso, e ao mesmo tempo a porta da realização das promessas do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua família foi aberta, diz amém? Então o nosso passado não existe mais, e nós precisamos viver de acordo com essa verdade. Só assim nós conseguiremos desfrutar da abundante graça, diz amém. Esse ano é o ano da graça abundante sobre a nossa igreja, sobre a nossa casa, sobre as nossas famílias. Então nós vamos declarar que o nosso passado não tem influência sobre o nosso futuro. Nós vamos deixar vivo dentro de nós, 2 Coríntios 5,17. Eu estou em Cristo, então eu sou nova criatura. Eis que as coisas do passado não existem mais. O que se faz, uma nova porta se abre diante de mim e de você, diz amém. Que nós venhamos nessa noite viver como cartas vivas do Senhor, diz amém. E uma carta viva, e uma carta viva, escrita por Deus, não precisa anunciar, porque a carta é de Deus, é Ele quem mostra. É Ele quem revela, não somos nós. A carta tem o poder de se abrir? Uma carta tem o poder de se abrir? Sim ou não? Uma carta tem o poder de falar alguma coisa? É só o dono da carta que abre. É só o dono da carta que envia aos destinatários. A carta em si não tem poder nenhum de mudar alguma coisa, se nela não tiver escrito o que Deus quer. E por que por muitas vezes eu e você queremos mostrar, abrir a carta sem que Deus permitiu? Aleluia. Eita, nem eu sabia que a palavra ia para esse rumo hoje. Por quê? Nós queremos abrir a carta que Deus escreveu sem a autorização dele. Por muitas vezes Deus está escrevendo uma história no nosso interior, escrevendo no nosso interior, e antes dele concluir a história, nós já estamos abrindo. A carta ainda não está pronta. William, o que você está querendo dizer com isso? É que por muitas vezes a carta ainda não está pronta. E a gente mostra. E quando a gente mostra, o inimigo pega aquilo que ainda não está pronto e começa a usar contra você. Ele pega a metade da história e começa a colocar contra você. Ah, aqui começou a escrever, olha só. Ah, entendi, Deus falou isso, isso e aquilo. O inimigo ouvindo. Deus falou isso e aquilo, está lendo a sua carta. E aí ele pega e fala, mas por que ele parou aí? Por que não continuou? Vocês estão comigo? Faz sentido para você? Por que não continuou?
e você coloca um ponto final aonde Deus só colocou uma vírgula. Essa aí você poderia guardar para colocar no Instagram, hein? Nós colocamos um ponto final na escrita de Deus aonde Ele só colocou uma vírgula. Grava aí que depois eu vou postar. Aleluia. Brincadeiras à parte. Aleluia. Projeta para mim 2 Coríntios capítulo 3, verso 3. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 3, verso 3 vai dizer assim: será que vocês aleluia, Jesus. Será que vocês são tão insensatos? Peraí, desculpa. 2 Coríntios 3:3. Estava lendo em outro lugar aqui. Aqui. 2 Coríntios 3:3. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus, por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. William, o que esse versículo está dizendo? Que ele escreveu, está escrevendo a nossa história, não simplesmente com um lápis, com uma caneta, em tábuas de madeira como antigamente. Ele está escrevendo a minha e a sua história em nossos corações, por meio do Espírito Santo. Ele está escrevendo agora uma carta, por isso que a palavra de hoje é cartas vivas. Você é uma carta de Deus, diz amém. E essa carta, entenda, aleluia, essa carta não é escrita pelo aquilo que você faz. Essa carta não é escrita por aquilo que você pensa. Essa carta é escrita por aquilo que Deus faz em você. Essa carta, ela é escrita por aquilo que Deus faz em você por meio do Espírito Santo. Então não abra essa carta sem a autorização do Espírito Santo. Vocês estão comigo? Vocês estão comigo? Está sendo só profundo para mim? Está me cortando aqui. Nós somos uma carta viva de Deus. E as pessoas lêem essa carta. E aqui é onde muitos de nós erramos. Porque nós queremos mostrar uma carta que Deus não escreveu. Sim ou não? Nós queremos mostrar uma carta de conquistas. Nós queremos mostrar uma carta de grandes realizações. Nós queremos mostrar uma carta de pessoas bem-sucedidas. Nós corremos atrás dessas coisas. E o que Deus está falando, que a carta que Ele escreve por meio do Espírito é a sua transformação, diz amém? É o seu aperfeiçoamento por meio do Espírito. E nós queremos mostrar uma carta que Deus não escreveu. Nós queremos apresentar uma carta para as pessoas que Deus não escreveu. E essas cartas que nós apresentamos para as pessoas que Deus não escreveu, é o que gera contenda, é o que gera guerra, é o que gera inveja, é o que gera cobiça. Então nós por muitas vezes atraímos lutas espirituais, guerras espirituais desnecessárias, simplesmente porque abrimos a carta fora do tempo. Sim ou não? Você é uma carta escrita por Deus.
E as pessoas estão lendo essa carta. Aleluia. As pessoas estão lendo essa carta. E essa carta não tem a ver com os seus prodígios. Essa carta não tem a ver com eu e você ser bem-sucedido. Essa carta tem a ver o quanto eu permito o Espírito Santo me transformar. A gente fala Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, sim ou não? Deixa eu falar. Deus de Abraão, Deus Pai. Deus de Isaac aponta para Jesus. Mas Deus de Jacó aponta para a transformação. E você conhece a história de Jacó. A história de Jacó que você conhece, que você mais lembra, é a história que ele é pai simplesmente de 12 filhos? Ou é Israel das 12 tribos? É aquele homem que foi transformado no vale de Peniel. William, o que isso significa? O que você quer trazer para mim nessa noite? O que eu quero trazer para mim e para você nessa noite é que nós venhamos permitir, primeiro, que o Senhor escreva a nossa história em nossos corações. Chega de querer fazer alguma coisa para impressionar. E eu não estou falando só de mim em si, ou de você em si. O Espírito Santo te conhece. Ah, William, eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa legal, humilde. Semana passada eu falei sobre isso também. Eu não lembro se na mensagem, mas com os pastores que estavam aqui, eu falei, por muitas vezes a gente pede as coisas para Deus. E atrás das nossas petições está para impressionar. Usar Deus para impressionar. Aí deixa eu perguntar para você, mas não precisa me responder. Talvez você peça isso, ou já pediu. Mas eu acredito que essa não seja a sua petição, e eu não estou trazendo acusação. Eu estou trazendo reflexão. Talvez, qual foi a última vez que você orou pedindo a Deus, ao Espírito Santo, em nome de Jesus, para que você viesse ser transformado, para que você viesse ser aperfeiçoado, para que você viesse ser cheio do Espírito Santo, para que você realmente se conectasse com Deus. Geralmente os frutos das nossas petições são coisas, sim ou não? São livramentos. Tudo bem orar, Senhor, livra-me do mal. Senhor, abençoa meus filhos. Hoje mesmo, quando saí de casa, eu falei com o Cris, orei por ele. Acampa os seus anjos ao redor do meu filho. É uma petição, sim ou não? É uma petição. Mas quantas vezes a gente fala, Senhor, faz de mim uma carta viva pela transformação que o Senhor causou e está causando em mim. E não simplesmente por aquilo que eu possa ter. Sim ou não? Nós precisamos desfrutar do verdadeiro amor do Pai. Nós precisamos desfrutar do verdadeiro favor, da verdadeira graça de Deus. E a graça, entenda eu com bom coração, a graça de Deus que nós vamos desfrutar de forma abundante não tem a ver simplesmente com conquista, mas tem a ver com nós darmos liberdade para Deus escrever a sua carta e enviar a quem Ele desejar. É Ele escrevendo por meio da graça a minha vida e a sua vida que nós não teríamos condições de viver.
Eu e você não teríamos condições de ser transformado. Eu e você não teríamos condições de ser aperfeiçoado. A gente não teria condições de se fazer nova criatura. Nós não tínhamos condições de deixar de ser órfão e nos tornar filhos amados de Deus. Tudo isso foi por meio da graça. Tudo isso foi por meio do favor imerecido. E nós, a igreja, quando eu falo nós, é a igreja de hoje, queremos desfrutar da abundante graça, pensando em bens materiais, pensando em conquistas. Sim ou não? Mas o dom da graça em nós é nos transformar de glória em glória, segundo a tua imagem e semelhança. Aleluia. E eu quero encerrar dizendo, 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Versículo que eu gosto muito. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Eu e você somos cartas vivas, sim ou não? Vocês entenderam que eu e você somos cartas vivas? E elas não devem ser abertas antes do tempo? Porque quem abre é o Senhor. E como, William? Eu dou liberdade para Deus escrever essa carta. Olha só, o segredo está lá em 2 Coríntios 3,18, que diz assim: e todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Quando nós fechamos os nossos olhos naturais e abrimos os nossos olhos espirituais para contemplar o Senhor, nós estamos falando: Senhor, escreva a sua história na minha vida. Escreva a sua vontade no meu coração. E quando ele escreve a vontade dele no seu coração, nada é capaz de tirar. Alguns chegaram depois, mas nós cantamos aqui, nós louvamos um louvor que é antigo, mas é vivo. A marca da promessa. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus escreveu algo no seu coração. Tornou você uma carta viva. Aleluia. Mas por muitas vezes você entulhou aquilo que Deus escreveu. Você colocou pedras naquilo que Deus escolheu. E mediante o que o Espírito Santo está falando para nós hoje, por muitas vezes os entulhos que foram colocados foi porque nós abrimos a carta antes do tempo. Feche teus olhos. A história não acabou, não é um ponto final, é somente uma vírgula. A história continua. Então permita que o Espírito Santo continue escrevendo a história que Ele preparou para você. E as pessoas vão ler a sua história. Não será por força nem por violência, mas será por meio do Espírito. Muitas pessoas que por muitas vezes você tentou trazer para a igreja, muitas pessoas que por muitas vezes você evangelizou e não teve resultado. Ei, eu quero declarar que através da transformação interior, da carta que Deus está escrevendo em você, essas pessoas vão olhar para você e vai dizer: eu quero viver isso que você está vivendo. Eu quero desfrutar disso que você está desfrutando, porque eu estou lendo a carta que Deus escreveu através da sua vida. Você vai ser uma mensagem para os perdidos. Aleluia. Eu vou ser uma mensagem para os perdidos. Você vai ser uma mensagem para aqueles que estão cativos. Não porque nós vamos fazer, mas porque nós vamos permitir, mediante a graça, o Espírito Santo escrever essa história dentro de nós.